Olá pessoal, prazer. Meu nome é Luiz Polito, sou professor dos cursos de pós-graduação da FMU e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o assunto de psicofisiologia do exercício. A psicofisiologia, na verdade, ela é uma área que ela integra ajustes fisiológicos e psicológicos que são provenientes do esforço físico. Então é uma tentativa da ciência de tentar integrar conhecimentos provenientes de diferentes áreas para promover uma explicação mais completa dos fenômenos que ocorrem durante o exercício físico. Na verdade, a fisiologia do exercício, durante muito tempo, ela passou a fornecer dados e instrumentos que são necessários para que a gente pudesse explicar de alguma forma o rendimento esportivo, o fracasso esportivo, a melhora de rendimento e assim por diante. Porém, foi percebido que não somente a fisiologia e os dados provenientes da fisiologia são responsáveis pela explicação do rendimento, do fracasso, da melhora de desempenho, mas sim outras variáveis que são provenientes, por exemplo, da psicologia do esporte, gerando essa área que hoje a gente conhece como psicofisiologia. A psicofisiologia, ela vai trabalhar com alguns instrumentos que nos permitem identificar o estresse psicofísico do indivíduo durante o exercício físico. Dentre esses instrumentos, a gente tem o mais clássico deles, que é a percepção subjetiva de esforço, que foi validada por um psicofísico chamado Gunnar Borg há mais de 30 anos. A percepção subjetiva de esforço nada mais é do que a percepção que o indivíduo tem do esforço que ele realiza naquele determinado momento. E a percepção subjetiva de esforço ela vai integrar informações aferentes que são provenientes do trabalho muscular, do trabalho respiratório e de outros processos metabólicos que ocorrem no organismo durante o exercício físico, como, por exemplo, o acúmulo de subproduto metabólico, hidrogênio, lactato, a redução dos níveis de oxigênio, o aumento do acúmulo de dióxido de carbono e assim por diante. Na verdade, Borg, quando fez a validação da escala de percepção subjetiva de esforço, ele correlacionou o aumento da frequência cardíaca num teste incremental, pensando que um adulto jovem possui uma frequência cardíaca basal de aproximadamente 60 batimentos cardíacos por minuto e uma frequência cardíaca máxima de aproximadamente 200 batimentos cardíacos por minuto. Pensando nisso, Borg fez uma escala com ancoragem verbal e numérica que vai de 6 até 20. E aí, colocando os indivíduos em um teste incremental, Borg percebia que conforme aumentava a carga externa de treino, na verdade a carga externa seria a velocidade na esteira, por exemplo, havia um aumento concomitante da carga interna fisiológica, que era a frequência cardíaca, e houve uma correlação muito positiva com a percepção subjetiva de esforço, que é um instrumento psicofísico, ou seja, enquanto aumentava a velocidade, aumentava a frequência cardíaca, aumentava-se também a percepção subjetiva de esforço do indivíduo. Essa escala passou a ser utilizada nos grandes estudos, nos principais laboratórios do mundo, como forma de mensurar o que a gente chama de carga interna de treinamento. Porque sempre que a gente prescreve treino, a gente tem uma carga externa e a gente tem uma carga interna. A carga externa é o valor absoluto do que o indivíduo está realizando. Então, o peso superado, a velocidade de deslocamento, a distância percorrida e assim por diante. E a carga interna nada mais é do que as alterações psicofísicas que aquela carga externa induz na carga interna. Então, a percepção subjetiva de esforço, por ser um instrumento de fácil aplicabilidade e integrar tanto características psíquicas como características fisiológicas, ela tem sido utilizada no mundo todo como mensuração da carga interna de treinamento. Tanto é verdade que o Foster, em 1993, ele definiu como carga interna de treinamento que nós pudéssemos avaliar a carga interna a partir da multiplicação da percepção subjetiva de esforço do indivíduo numa escala de 0 a 10 pelo tempo da sessão de treinamento em minutos, o que nos daria um valor em unidade arbitrária e esse valor ele poderia quantificar o quão intenso, o quão forte aquela sessão de treinamento representou no organismo dos atletas. Hoje, a gente tem uma tendência de utilizar esse instrumento e correlacionar esses instrumentos com indicadores metabólicos de fadiga. Então, os limiares ventilatórios, os limiares metabólicos, a própria frequência cardíaca e assim por diante. Não distante disso, a gente tem outros instrumentos que a psicologia nos fornece, como, por exemplo,
um instrumento que nos permite avaliar os estados de humor dos indivíduos, que é o Brames. Então, a gente consegue identificar qual é o estado de tensão, vigor, confusão, fadiga e assim por diante nos indivíduos pré e pós-sessão de treinamento, o que nos permite um feedback maior para que a gente possa controlar a sessão de treinamento frente à predisposição que o indivíduo apresenta naquele dia para realizar o esforço físico e realizar o exercício. Da mesma maneira, a gente consegue fazer algumas pesquisas descritivas, verificando tanto no fitness como no esporte de alto rendimento, qual que é a alteração nos estados de humor que a gente tem a partir da prática esportiva, com diferentes intensidades, com diferentes volumes, em diferentes contextos, com diferentes realidades. Então, de certa forma, a psicofisiologia ela vai nos permitir uma análise mais complexa, uma análise mais sistêmica do fenômeno rendimento. Não só do fenômeno rendimento, como também daquelas variáveis que nos permite alcançar níveis maiores de rendimento nas sessões de treinamento. Então, é uma visão integrada e uma visão sistêmica que a gente tem do indivíduo em exercício, em esforço físico, que é uma grande tendência que a gente tem tanto na fisiologia do exercício, como na psicologia do esporte, como no treinamento esportivo e nas diferentes áreas que a gente tem dentro da educação física. Esses e demais conhecimentos são discutidos dentro dos cursos de pós-graduação da FMU e será um prazer discutir isso com vocês mais a fundo caso vocês venham e se inscrevam e se matriculem na pós-graduação. Muito obrigado e até logo.